E se eu dissesse que existe um mestre do horror brasileiro que foi, assim, praticamente apagado da nossa história? Um autor com histórias tão grotescas, tão perturbadoras, que ficaram escondidas por décadas, só esperando alguém redescobrir. Pois é, hoje a gente vai abrir esse baú de curiosidades sombrias. Vamos começar com uma provocação. Uma pergunta para a gente pensar junto. E se a chave para entender a identidade de um país, ou até a nossa própria identidade, não estivesse naquilo que a gente mostra com orgulho, mas naquilo que nos aterroriza? Essa citação é da introdução do livro que a gente vai explorar hoje, e ela vai direto ao ponto. A ideia aqui é forte. Ao ignorar suas histórias de horror, o Brasil pode ter ignorado uma parte fundamental de si mesmo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Como é que uma tradição literária inteira pode, simplesmente desaparecer? A resposta é mais complexa do que parece. A questão é a seguinte: por muito tempo, a crítica literária no Brasil estava focada em construir uma imagem muito específica do país, uma imagem idealizada. E aí, tudo que era considerado meio extravagante, o grotesco, o macabro, o bizarro, acabou sendo varrido para debaixo do tapete. E bem no centro dessa tradição esquecida está uma figura absolutamente fascinante. Um homem cuja própria biografia já parece saída de um dos contos dele. O começo de tudo já é incrível. Gastão Cruz nasceu lá no topo do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, dentro de um observatório astronômico que o pai dele dirigia. Pensa só, um início de vida quase cósmico, né? E essa visão, que parecia vir das estrelas, se refletiu na obra dele. Muito antes do gênero explodir por aqui, ele publicou A Amazônia Misteriosa. Foi um romance pioneiro de ficção científica que na época foi celebrado como se tivesse sido escrito pelo próprio H.G. Wells. Mas olha só, ele não era um autor de nicho não, o reconhecimento veio de gente gigante. O próprio Gilberto Freire, um dos maiores intelectuais do Brasil, chamou ele de mestre do conto psicológico. Isso dá uma dimensão do calibre do escritor que foi deixado de lado. Essa linha do tempo aqui conta uma história e tanto. A gente vê o sucesso inicial lá em 1925, o reconhecimento por nomes como Mário de Andrade em 38, mas depois, um silêncio enorme, profundo, décadas de esquecimento, até que em 2022 a obra mais sombria dele finalmente ressurge. E que obra, hein? Ler as histórias do Cruz é como entrar num gabinete de curiosidades do século XIX. Um lugar cheio de coisas fascinantes, estranhas e muitas vezes bem perturbadoras. Vamos dar uma espiada no que tem lá dentro? Primeiro a gente encontra os horrores do corpo. Krulus era médico e ele usava esse conhecimento para explorar o grotesco da nossa biologia, a fragilidade da carne e as monstruosidades que ela pode esconder. Isso aqui ilustra perfeitamente. Num conto que era inédito até agora, O Seio de Rosaura, um homem delirando de febre vê o corpo da amada se misturar com o de um velho doente, deformado por um câncer. É o desejo e a decadência numa imagem só. Pesado. Mas o horror em Cruz não é só físico, não. Ele também adorava explorar as fronteiras da loucura. Os personagens dele estão sempre ali, caminhando na linha tênue entre a razão e a obsessão, mostrando que a nossa mente pode ser o lugar mais assustador de todos. Esse trecho vem de O Abscesso de Fixação, uma história impressionante sobre um cara que, para se curar de pensamentos obsessivos sobre crimes, decide cometer um crime de verdade. Uma terapia bizarra e mortal. Cruz também foi fundo no nosso folclore, só que ele não estava interessado em historinha para criança. Ele pegou as nossas lendas mais conhecidas e deu a elas um toque sombrio, trágico, chocante, né? Em A Morte do Saci, aquela figura brincalhona do nosso folclore, encontra um fim brutal, sangrento. Cruz pega uma história que todo mundo conhece e transforma num verdadeiro pesadelo. Tá, mas aí fica a pergunta, por que desenterrar essas histórias agora? O que um autor do início do século XX tem a dizer pra gente hoje? A questão é que ler Cruz não é só um exercício de nostalgia. É sobre entender as raízes de uma literatura de horror que é genuinamente brasileira. E ao resgatar essa história, a gente garante que ela não seja apagada de novo. Talvez a melhor forma de sacar a importância dele seja essa comparação. Assim como Lovecraft fez nos Estados Unidos, o Cruz cria um tipo de horror que causa um prazeroso desconforto estético. É aquele arrepio que ajuda a gente a entender o caos fascinante da nossa própria existência. E tudo isso nos leva a um convite para entrar nesse universo através da porta que finalmente foi aberta.
Essa nova coletânea, O Espelho e Outras Histórias Grotescas, é a chave. Ela reúne o que há de mais denso e sombrio na obra do Cruz, incluindo aquele conto inédito, O Seio de Halzara, e apresenta esse mestre perdido para uma nova geração de leitores. E no final, a pergunta que fica, inspirada no conto que dá nome ao livro, não é só sobre as histórias, é sobre o que a gente pode descobrir sobre nós mesmos ao encará-las. A pergunta é: quem tem coragem de olhar no espelho?